As pessoas não entendem suas vantagens naturais e não as utilizam. Isso já é ruim. Mas pior ainda, se você acha que não é um bom patinador no gelo, ou está convencido de que não é um bom violoncelista, você nem sequer tenta. Mas, quando se trata de ações, as pessoas compram de qualquer maneira. Elas não desistem, apenas acham que é um jogo de azar. Começamos com Peter Lynch. A Time Magazine o chamou de o maior gestor de dinheiro dos Estados Unidos. Durante os 13 anos em que esteve à frente do Fidelity Magellan Fund, foi um dos fundos mútuos de ações de maior sucesso. Seu novo livro, Beating the Stream Vencendo o Mercado, oferece conselhos sobre como escolher ações e maximizar lucros. E ele está aqui para falar sobre muitas coisas. Bem-vindo ao programa. Você escreveu um livro chamado One Upon Wall Street, e acredito que seja um dos livros mais vendidos sobre o mercado financeiro. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Então, por que escreveu outro? Bem, acho que escrevi porque, no primeiro livro, tentei explicar às pessoas as grandes vantagens que elas têm, e que deveriam investir em ações, certo? E que deveriam fazer isso da maneira correta. E, obviamente, não causei uma grande impressão, porque a porcentagem de ativos das pessoas investidos em ações diminuiu. Em 1960, as pessoas tinham 40% de seus ativos financeiros incluindo a casa própria investidos em ações e fundos mútuos. Em 1980, isso caiu para 25%. Agora está em 17%. E por que você acha que isso aconteceu? Bem, acho que as pessoas, na década de 80, que foi a melhor década do século para as ações, conseguiram perder dinheiro porque seus métodos eram muito falhos. Então, realmente senti que queria que as pessoas entendessem. Não quero que ninguém compre uma ação. O que estou dizendo é, se você for comprar uma ação, deve fazer isso da maneira correta. Se não estiver disposto a fazer isso, então, é melhor deixar seu dinheiro no banco. Sua filosofia é simples. E estou me lembrando disso do primeiro livro. Acho que agora estamos falando do primeiro livro, certo? Sua filosofia era, se você encontra algo com o qual se identifica, lembro-me da história da sua esposa e das meias calças. Sua esposa comprava sempre as L-Eggs. Isso mesmo, L-Eggs e roupas íntimas. Sua esposa disse, essas são as melhores coisas que já vi, certo? E quando sua esposa disse isso, você percebeu que era um bom produto, não foi? Você costumava se hospedar nos motéis La Quinta, certo? O serviço era melhor. Exatamente. O preço era bom. E o preço também era bom. E você pensou, este é um lugar que eu, Peter Lynch, consigo avaliar como sendo um bom produto, certo? Se essas pessoas estão fabricando um bom produto, seus lucros aumentarão. E, se os lucros aumentam, as ações sobem. Isso mesmo. E é esse tipo de processo de decisão que as pessoas deveriam seguir. Certo? Eu entendi? Você entendeu perfeitamente. O que as pessoas não percebem é que há uma correlação de 100% entre o que acontece com os lucros de uma empresa ao longo dos anos e o que acontece com suas ações. Se a empresa como o McDonald's tem bons resultados, as ações também terão bons resultados. As pessoas se preocupam demais com a oferta monetária, com o preço do petróleo, com quem é o presidente, com quem será indicado para a Suprema Corte, com a camada de ozônio. Nada disso tem a ver com o McDonald's. Se os lucros do McDonald's crescerem nos próximos 10 anos, as ações subirão. Mas o que vão dizer para você, Peter, é que essas outras coisas influenciam os lucros das empresas. Se estivermos em uma recessão, as pessoas não gastarão tanto indo ao cinema, por exemplo, certo? E, por isso, dizem que você precisa prestar atenção a esses outros fatores, porque eles impactam os lucros. Eles são importantes, mas você não tem como prever o que vai acontecer. Alan Greenspan é o presidente do Federal Reserve, certo? Ele não consegue prever as taxas de juros. Sim, ele pode influenciá-las, mas não prevê-las. Ele não consegue prever quais serão as taxas de juros de longo prazo daqui a 1, 2 ou 3 anos. Até ele está surpreso com o quão baixas elas estão agora. Exatamente. Então, como eu deveria prever as taxas de juros? Como eu deveria prever a economia? Você certamente se lembra da recessão de 1982. Sim,
Em 1982, tivemos uma taxa de juros de 20%, desemprego de 14% e inflação de 12%. Não me lembro de ninguém dizendo em 1980 ou 1981 que isso iria acontecer. De repente, tivemos a pior recessão desde a Grande Depressão. Eu não li nada sobre isso nos jornais. Então, é uma loucura tentar prever essas coisas. Aqui está uma citação sua. Eu tenho ações da Dunkin' Donuts. Quando você tem ações da Dunkin' Donuts, não precisa se preocupar com importações da Coreia. Não precisa se preocupar com M2 ou M3. Estes são indicadores da oferta monetária. Isso é o que faz ganhar dinheiro. Se você não entende o que uma empresa faz, você não deveria investir nela. Se você pudesse prever o mercado de ações, a economia e as taxas de juros, mas comprasse as ações erradas, ainda assim perderia metade do seu dinheiro. Exatamente. O que estou dizendo é que as pessoas têm vantagens naturais. Vamos supor que você trabalha no setor de restaurantes, certo? Você fornece produtos de papel, equipamentos de cozinha, ajuda a construir restaurantes. Você viu o McDonald's S, viu o XXS, viu o Chili S, viu o Cracker Barrel, viu a Dunkin' Donuts, o Kentucky Fried Chicken, o Taco Bell. Todas essas empresas cresceram 40 vezes. Você poderia ter multiplicado seu dinheiro por 40 ou 50 vezes. Você não precisa fazer isso muitas vezes na vida, certo? Era só acompanhar o setor de restaurantes. As pessoas trabalham em indústrias específicas, publicações, produtos químicos, papel. Por que não investem nessas áreas que conhecem? Você só precisa de algumas boas ações por década. Quantas boas ações você precisa ao longo da vida? Mas, em vez disso, pessoas que trabalham na indústria de restaurantes compram ações de biotecnologia. Pessoas da indústria química compram ações de petróleo. Isso é completamente absurdo. As pessoas não entendem suas vantagens naturais e não as utilizam. Isso já é ruim. Mas pior ainda, se você acha que não é um bom patinador no gelo, ou está convencido de que não é um bom violoncelista, você nem sequer tenta. Mas, quando se trata de ações, as pessoas compram de qualquer maneira. Elas não desistem, apenas acham que é um jogo de azar.